Bom dia, Hilton Garden, São José. Bom dia, pessoal. Tá todo mundo vendo minha tela? Sim. Sim. Perfeito. Eu iniciei a gravação agora, tá bom? Então, acho que a gente já pode começar. Podemos? Podemos. Ótimo. Legal. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos lá, aí é mais uma etapa do nosso programa de gestão de desempenho, na verdade, nosso gestão de talentos, né? Introduzindo aqui uma fase super interessante relacionada à gestão de desempenho. Aqui é mais um passo desse programa que a gente vem falando, né? E tão empolgadamente falando, né? O quanto que a gente sabe que isso vai movimentar como a gente faz, o modelo da gente gerenciar pessoas, gerenciar talentos, mobilizando aí vidas e contribuindo para a nossa cultura, né? Nossa cultura justa, ética, voltada aí a reconhecer e valorizar aí os talentos e o trabalho que nós temos, né? Eu queria só introduzir aqui a fase do programa de gestão de desempenho, gestão de talentos, desculpa. Nós, em setembro e novembro, fizemos todo um trabalho de configuração da nova plataforma, ligada aí à parte de gestão de desempenho e treinamento, com um piloto, com algumas unidades, né, que contribuíram na parte sistêmica. Em novembro, fizemos um outro piloto voltado para a grade de treinamento, e a gente pôde contar aí com 2 unidades, que foram 3, na verdade, essenciais para o projeto, como o Radisson Oscar Freire, eu não sei se a RH do Radisson Oscar Freire está aqui, o Hilton Santo André, o Comfort Taguatinga, né, Gê? Eu sempre confundo se é o Taguatinga ou se é o Going, é o Taguatinga, Comfort, né? Da Tati. Eu acho que a gestão de desempenho foi o Manaus, Comfort Manaus. Não, estou falando da grade de treinamento. Taguatinga. Foi Taguatinga, né? Que a gente foi lá. Que contribuíram aí para a gente desenhar a grade de treinamento da área de governança. O nosso? Realizou. Tá vazando aqui, vou tirar o som, tá? Contribuiu aí com o processo, a criação da grade, e aí a gente está num momento super interessante de construir os treinamentos para que a gente em breve possa compartilhar com vocês essa nova versão. E agora estamos aqui para falar sobre desempenho e sucessão, que é a terceira parte aí do projeto de gestão de talentos, que envolve a implementação dessa metodologia, não só para a gerência geral, para líderes de vendas, líderes de controladoria, que já exercem, já vivenciam isso na operação, como também a liderança dos demais departamentos, né? Então, aqui a gente está falando de como promover esse modelo de gestão para a liderança de governança, a liderança de A&D, liderança de manutenção, recepção, RH. E aqui é um fórum muito específico, no qual a gente entende que o RH é um departamento que precisa estar muito alinhado, entender o que está acontecendo, o que a gente, como companhia, tem como estratégia de negócio relacionada à gestão de desempenho, porque vocês, e aí eu me incluo nessa, né, a Giovânia, a Camila, a Verônica, nós somos a área especialista nesse processo, né? Então, a gente precisa estar muito alinhado e tendo aí
esses parâmetros consistentes na nossa cabeça, no nosso dia a dia, porque a gente vai trazer tranquilidade para a operação, né? Para que esse processo seja um processo que vá contribuir com o dia a dia e seja reconhecido como isso. Então, tendo toda aí a estratégia, o que nós trouxemos para vocês no Gente que Move, que a gente reconhece a área de RH como uma área estratégica para o negócio, a gente entende que é importante a gente trazer esse primeiro conceito, esse conhecimento para vocês em primeira linha. Né? E aí, o convite que a gente vai fazer agora, e eu vou passar o bastão para a Camila, é colocá-los no centro, tá? E o papel de vocês, desculpa, no centro desse processo e o quanto que a gente tem aí de expectativa para que vocês sejam representantes da companhia no dia a dia da operação, tá bom? A ideia é contribuir, então eu espero que vocês se sintam bastante à vontade, que aproveitem esse momento, para que a gente transforme aí, mais uma vez, a nossa empresa, para que a gente seja aí a melhor empresa para se trabalhar. Camis, é com você, por favor, estamos aqui. Perfeito, obrigada, Paty. Antes da gente começar efetivamente o treinamento, eu queria perguntar para vocês se vocês conhecem o que é gestão de desempenho. Então, aqui tem um QR Code na tela, se vocês puderem escanear, por favor, vai levar a gente para o Mentimeter, e aí eu consigo visualizar a resposta de vocês. Pergunta simples, tá, gente? Então, se vocês conhecem, se vocês sabem o que é, vocês podem escrever minimamente, tá? E a gente vê aqui as respostas. Tá todo mundo com o celular para poder escanear? Senão eu mando aqui o link. Vamos lá, pessoal, participando, que eu vou lendo aqui as respostas. Então, já teve gente que falou que sim, que é para apoiar os colaboradores e sua trajetória de carreira. E mais? É o acompanhamento de desenvolvimento do colaborador, treinamentos com metas alinhadas, sim, que conhecem. Monitoramento e feedback. Pelo nome se tem uma ideia, porém na prática é como a Atlântica trabalha. Desenvolvimento estratégico. Deixa eu ver se tem mais algum. Em termos simples, é a forma que a empresa acompanha, orienta e desenvolve seus colaboradores para que entreguem o melhor desempenho possível. Legal. Orientar e desenvolver o seu potencial. Boa. Então, vamos lá. Nessa próxima lâmina, eu trouxe aqui para vocês o que é desenvolvimento, gestão de desempenho, né? Quando a gente fala sobre desenvolvimento na Atlântica, ele é um processo contínuo que ocorre ao longo do ano. Então, a gente tem etapas que começam desde ali de janeiro, quando a gente fala sobre criação de metas, até etapas que vão ao final do ano e, às vezes, passando um pouquinho para o próximo ano também. Então, ele é um ciclo contínuo. Tem foco em medir,
avaliar, desenvolver todos os nossos colaboradores que fazem parte desse ciclo voltado para a liderança e especialistas. E é através desse ciclo que a gente identifica quem são os nossos talentos, quem são os nossos sucessores e também os nossos pontos de atenção. O nosso objetivo é garantir o alinhamento entre o desempenho e a estratégia final, além de fortalecer a nossa cultura, o nosso reconhecimento e a meritocracia. Então, quando a gente fala em gestão de desempenho, a gente está falando puramente de desenvolvimento. Tá claro para vocês o que é gestão de desempenho agora? Tá muito voltado com o que vocês falaram também. Só que ele é um ciclo mais estruturado, ok? Aqui a gente passa um pouco de como foi a evolução da nossa gestão de desempenho na Atlântica. Então, a gente começou ali em 2017 com uma avaliação 360, e para quem não sabe o que é uma avaliação 360, é basicamente onde toda a companhia avalia todo mundo. Então, a gente tem pessoas que indicam quem vai avaliá-las, a gente tem o gestor avaliando a pessoa avaliando o gestor, e pares e parceiros, tá? Esse é o sentido de uma avaliação 360, onde toda a companhia, todos os colaboradores participavam. Pode falar, Paty. Eu queria saber, Camis, aí muita curiosidade, quem estava aqui nessa época, quem vivenciou esse modelo? Só dá um joinha, faz um levanta a mão aqui. Transamérica Collection Goiânia, E-Suites, legal. Não tem muita gente aqui. Tá bom, era só para pessoas. Poucas pessoas. Sim, mas legal que vocês participaram. Em 2018, a gente reviu um pouco esse processo e passamos a adotar uma avaliação aqui 90 graus, onde consistia na avaliação só da gerência geral. Então, a gente foi lá, revisitou um pouco o programa, entendeu que naquele momento a gente iria fazer uma avaliação mais curta. Em 2019, a gente ampliou um pouco, mudou as regras, então a gente ampliou a atuação. E quando eu falo de 90 graus, tá só explicando ali em 2018, 90 graus é uma avaliação que só o gestor faz a avaliação, tá bom? Você não tem autoavaliação, você não avalia gestor, muito diferente da que a gente tinha de 360 graus, tá? Então, aqui nessa, consistia só na avaliação do gestor. Em 2019 a 2025, que é o ano que a gente está, a gente já tem uma avaliação 180 graus. Então, é uma avaliação da qual o gestor te avalia, e aí você tem a sua autoavaliação, que é a sua autopercepção de como você está também. E quem que participa dessa avaliação? Líder de vendas, líder de controladoria e gerente geral. E agora, com mais maturidade desse processo, ele não é apenas mais para cargos puramente administrativos, a gente também tem uma linha de frente nas operações. Então, agora a gente tem a inclusão dos líderes operacionais nesse processo em 2026, ok? Começa já no próximo ano. Agora vamos aqui mostrar a mandala para vocês. A gente tem essa grande bolota, como eu gosto de falar, que é o nosso círculo, a nossa mandala aqui, que apoia a gente em todas as etapas. Então, para ficar mais palpável para vocês, é como a gente vai fazer o ciclo de gestão de desempenho aqui em 2026. Ele tem alguns marcos importantes para quem participa do ciclo, tá? Esses em laranja o qual a gente tem a participação de todo mundo, né? Mas basicamente ali no início do ano, que está marcado como 1, a gente tem a criação de metas. E aí eu vou explicar um pouco melhor mais na frente, né? Mas a criação de metas, ela acontece aqui pelo NAR, tá bom? Na parte 2, a gente tem o aceite de metas no sistema. Na 3, a gente tem a avaliação do meio do ano, o checkpoint de metas, a avaliação de virtudes, sessão de feedback. Depois a gente tem a etapa de fim de ano com a avaliação de virtudes, apuração de metas. E aí a gente vai para a calibração, que também não é parte da responsabilidade do colaborador.
E a gente passa para o final do ano com a apuração de metas, a nova avaliação de virtudes, além da sessão de feedback também, tá? Quando a gente traz aqui para as responsabilidades do colaborador, fica mais palpável. Então, a gente tem as responsabilidades de cada um de nós nessas 3 etapas. O colaborador, ele sempre faz sua parte no sistema. Então, aqui no início do ano, ele dá o aceite de metas. O que é esse aceite de metas? Ele, basicamente, quando é decidido as metas no começo do ano, como eu mostrei para vocês no slide anterior, a gente automaticamente computa isso, né, para os colaboradores. Então, é apenas dar o ok ali na plataforma. Então, é você ver as suas metas e entender, né, ler quais são elas. Então, esse é o aceite de metas, é estar ciente delas. Aí a gente vai para o meio do ano. No meio do ano, o colaborador ele tem que fazer um checkpoint de atingimento de metas. O que é esse checkpoint? O checkpoint é basicamente colocar o quanto você já atingiu das suas metas até aquele momento. O gestor, ele vai fazer a avaliação de virtudes do colaborador e vai agendar a sessão de feedback. Já no final do ano, o colaborador vai apurar as suas metas individuais no sistema, então vai colocar os resultados reais e finais e vai realizar a sua autoavaliação de virtudes. Além de colocar com a sua expectativa ali de carreira também, e o gestor vai validar essa apuração de metas, vai ver se está claro, se faz sentido, se realmente está tudo ok. Estando ok, ele valida, ele dá o aceite na plataforma e faz a avaliação de virtudes do colaborador e, posteriormente, vai agendar uma sessão de feedback também. Até aqui, tá claro qual que são as responsabilidades do colaborador? Perfeito. Boa. Então, a gente já vem aqui para as responsabilidades do time de GPIC e do gerente geral. Na parte de GPIC do corporativo, a gente garante, por aqui, a execução do ciclo de gestão de desempenho como um todo. Então, desde o momento que a gente vai fazer a definição de metas, quando eu falo, automaticamente vai para vocês, é porque tem um trabalho aqui do time de GPIC em colocar essas metas no sistema também, em definir regras, enfim, do ciclo todo. Então, a gente tem esse trabalho de garantir essa execução e também oferecer suporte em caso de dúvidas para todas as unidades. Do gerente geral, a responsabilidade é de assegurar a participação completa dos respondentes da sua unidade. E do GPIC, do RH e do BP nas unidades é multiplicar o treinamento de gestão de desempenho e garantir que todos conheçam o processo de ponta a ponta, além de oferecer suporte em caso de dúvidas. E aqui, gente, o GPIC do corporativo, no caso eu, Paty, Giovanni, Verônica, enfim, a gente sempre vai estar aqui prestando suporte. Então, vocês vão ver que, basicamente, em todas as etapas, a gente tem plantão de dúvidas, tá? Então, a gente tem plantão de dúvidas para falar sobre a avaliação de virtudes, plantão de dúvidas para falar sobre o ciclo de metas. Então, sempre a gente está aqui apoiando vocês no processo, tá bom? A gente coloca as pessoas admitidas que devem participar do ciclo, a gente retira as pessoas que não fazem mais parte da companhia. Então, todos esses detalhes a gente está aqui para apoiá-los, tá bom? Ficou claro? Podemos seguir, sem nenhuma dúvida? Beleza. E aqui a gente tem 2 pilares da avaliação, explicando melhor. Então, a gente tem a meta, que é o que a gente faz, e virtudes, que é o como a gente faz. Então, na meta, para a gente explicar como é a medida de metas, a gente tem basicamente 3 níveis, que é o início na medição, né, o trigger, o target, que é a meta esperada, que é o 100%, e o cap, que é o resultado máximo a ser considerado. Isso para a gente traz clareza e
orientação para essa avaliação, evitando que a gente tenha subjetividades nesse processo. Então, para deixar mais claro para vocês, o trigger sempre vai ser o valor mínimo necessário para que a meta comece a ser considerada, tá? Então, quando a gente pensa em uma meta, a gente sempre pensa que a gente quer ter o 100% ali dela. Mas, dependendo, a gente não vai alcançar o 100%. Então, a gente tem que ter um mínimo ali, tá? Então, vamos dar o exemplo aqui do ponto de partida, que todos os hotéis, né, eles têm um NPS. O NPS aqui, de 80%, vai ser o nosso gatilho. É quando a meta vai passar a contar. Começa a ser considerada. Abaixo disso, o resultado é 0. Então, 80% do NPS é o atingível, ok? Quando a gente fala do target, que é a meta esperada, ela já representa 100% do cumprimento. É o objetivo que é esperado. Então, por exemplo, 100% de NPS daquele hotel é o 100% esperado. Quando a gente fala sobre o cap, que é o máximo dessa meta, é quando você supera ela, é o limite máximo que tem que ser considerado para o atingimento. Então, por exemplo, quando o hotel bate 120% do NPS esperado, ok? Então, ele atinge um teto. Então, a gente sempre vai ter numa meta o teto que vai ser o máximo, a gente vai ter o mínimo e o que é esperado, que é o considerado, que está aqui no meio, tá bom? Vocês acham que esse exemplo, trazendo para o hotel, fez sentido para vocês? São joinha se sim. Beleza. Pode perguntar se alguém levantar a mão. Não? Podemos seguir? Então, a gente chega aqui no cascateamento da meta. Como a gente faz essa definição de meta? Esse cascateamento funciona com um desdobramento do que é uma meta global até chegar em nível individual, ali da liderança operacional. Na prática, essa visão começa com a visão estratégica do NAR, passa para a gerência geral e chega até a liderança operacional, que é responsável por executar essas tarefas e essas atividades no dia a dia. Esse alinhamento garante que todos estejam contribuindo com os objetivos, cada um dentro do seu papel. Então, a gente tem o NAR aqui como responsabilidade do negócio, com uma visão mais estratégica, desdobrando isso para a gerência geral, com uma visão do empreendimento, com uma responsabilidade pelo empreendimento, a gente desdobra isso até chegar na liderança operacional, que é quando a gente tem uma visão individual da área, com uma responsabilidade individual do setor. Ok? Aí a gente chega no como. O como a gente faz. Então, a gente avalia, além das metas, as virtudes corporativas que representam esse como, então. Ele vem dos nossos valores e eles se traduzem basicamente em atitudes, em comportamentos, em posturas. Então, a gente tem algumas dessas virtudes corporativas, como liderança, curiosidade, iniciativa e proatividade, inovação e empreendedorismo, responsabilidade e adaptabilidade, trabalho em equipe, comunicação efetiva, orientação por resultados e clientes, pensamento analítico. Então, todas essas virtudes têm uma explicação individual no nosso book de virtudes, que inclusive está na nossa Uniatlântica, tá? Então, quando a gente fala sobre avaliação de virtudes, a gente está falando que a gente avalia exatamente essas virtudes, ok? E aqui eu trago para vocês um slide que é muito conhecido para quem já faz Eu Vou Além, né? Já deve ter visto aqui o chá. O chá, basicamente, vai considerar 3 dimensões. Então, o conhecimento, que é saber o que fazer, é um conhecimento de saber fazer as coisas, é quando alguém aprende algo novo, como o nome das plantas, por exemplo, como cozinhar uma receita, ou entender o que acontece ao nosso redor. Aí a gente vai para habilidade, que é saber como fazer.
Então, é uma habilidade de fazer algo muito bem. É como quando a gente aprende a usar a mão para consertar alguma coisa, cozinhar bem, tocar um instrumento. Então, é como a gente faz isso. E a atitude, que é querer fazer. Então, é a atitude de como você se sente, como você se comporta, é ter uma boa disposição, é ser mais proativo, colocar tudo isso que você aprendeu ali no teu saber e saber fazer em prática. Então, não basta ter o resultado, é preciso entregar do jeito certo. E aqui, gente, trago um exemplo de como a gente faz isso numa avaliação de desempenho. Então, por exemplo, aqui tem uma avaliação do João, que vai ser um supervisor de manutenção, e aí deixando bem claro que é um nome fictício, tá? A gente não trouxe nenhuma exposição, nem nada do tipo, mas vamos supor que a gente tem a avaliação aqui do João, a gente está fazendo uma avaliação de virtudes, e aí aqui a gente vai colocar o que o João fez em alguma dessas virtudes. Então, lá no comentário, eu vou colocar, eu acho que o João, que é o nosso supervisor de manutenção, tem um estoque organizado, ele se adianta sempre comprando materiais quando eles estão prestes a acabar, ainda que não tenha necessidade. Então, eu vejo ele sendo prestativo. Alguém tem uma ideia de por que essa daqui está errada? Que não é a forma correta de avaliar alguém? Pode abrir o microfone ou, se vocês quiserem, pode escrever. Não devemos colocar o achismo. Mais alguém? Tem bastante na opinião pessoal. Tem base na opinião pessoal. Sim, também. É isso aí, meninas. Também é um pouco da falta de gestão ali, né? Ele está sendo prestativo, mas será que precisa comprar mesmo esses materiais agora? Perfeito. Isso mesmo. Os três estão corretíssimos. Então, aqui a gente traz que eu acho que o João, que é o supervisor de manutenção, tem um estoque organizado. Com base em quê eu acho isso? Eu vejo que ele tem um estoque organizado, ele se adianta para comprar material que está prestes a acabar, mas será que tinha uma necessidade dele fazer isso? Então, ele é prestativo, mas a que custo? Então, é isso. Aqui a gente tem outra. O João acompanha o mantenedor em todos os reparos preventivos. Me parece ser prestativo. Que é bem parecida com a primeira, mas por que vocês acham que também não faz sentido? Bom dia, eu posso tentar responder essa. Pode falar. Eu acredito que depende muito do que eu espero desse supervisor de manutenção. Eu entendo que o supervisor de manutenção ele não está ali para acompanhar todos os reparos preventivos. Uhum. Eu acredito que o supervisor de manutenção ele tem que ter a atuação dele pautada na visão estratégica do negócio. Eu tenho esse supervisor para ele pensar estrategicamente, para ele planejar a manutenção preventiva, fazer um cronograma. Não, ele está ali acompanhando presencialmente todas as ações da equipe, né? Mais ou menos isso, eu acredito. Perfeito, muito obrigada. Aqui a Adri falou que deveria delegar, orientar, supervisionar. Ele só acompanha ou treina para serem independentes? Exato, é uma questão a ser considerada. Então, aqui, vamos supor que ele esteja fazendo um elogio, ele me parece ser bem prestativo. Mas, de novo, é uma opinião, ele me parece ser. Só que será que se a gente está avaliando também o João numa virtude de liderança, será que faz sentido ele acompanhar o mantenedor em todos os reparos preventivos? Se ele é o supervisor, como está a delegação? Então, é isso. É sempre pensar, tá,
Ele até pode ser uma pessoa prestativa. E a gente tem uma virtude voltada para isso. Mas será que a prestatividade dele está atuando de forma correta? Então, é sempre pensar dessas duas formas. E aqui a gente tem um exemplo mais claro. Então, o João acompanha as necessidades de compra de materiais, mas é estratégico, colocando os produtos mais necessários e urgentes, não comprometendo o caixa do departamento, como é visto no acompanhamento mensal do time de controladoria. Aqui a gente tem algo mais palpável do que o João faz. Então, o João, ele simplesmente faz, e a gente tem dados do que ele faz, pelo acompanhamento mensal pelo time de controladoria. A gente não está falando, eu acho que o João faz isso, eu acho que o João é prestativo, eu vejo o João sendo prestativo. Não, o João simplesmente é. Ele é essas coisas, pois eu tenho dados para isso. Fora que o João aqui, diferente dos dois exemplos de cima, além de ser prestativo de fato, ele também é estratégico. Então, ele não compra coisas que não têm necessidade e compromete o caixa do departamento, tá? Então, essa é a diferença, e é por isso que esse exemplo tá certo. Vocês concordam com isso? Então, joinha se sim. Ou se vocês quiserem falar também, vocês fiquem à vontade. Perfeito, gente. É isso mesmo. E aqui a gente tem a escala da nossa avaliação. Então, toda vez que a gente faz uma avaliação de virtudes, a gente faz ela com uma escala, tá? E a escala que a gente utiliza aqui na Atlântica é de 1 a 5. Ela é a nossa régua de avaliação que vai medir e avaliar a aderência do colaborador nessa virtude corporativa. Então, além de escrever um exemplo prático ali no campo de comentários, primeiro a gente faz essa avaliação. Toda vez que a gente tiver uma avaliação com uma nota 1 ou uma nota 5, que são notas extremas, a gente obrigatoriamente tem que fazer um comentário ali no campo, tá? Porque são notas muito textuantes. Ou é frequentemente não atende o esperado, ou é frequentemente atua acima do esperado. Então, como a gente faz essa medição? Vamos pensar aqui num exemplo que eu gosto muito, que é basicamente o almoço. Então, vamos pensar no almoço. Aqui eu vou dar um exemplo com carne, tá? Eu sendo vegetariana, mas é para ficar mais explicativo. Então, aqui o 3 é consistentemente atende o esperado. É basicamente o que você foi contratado para fazer. É o arroz com feijão com um bife ali no almoço, que é o básico. É uma coisa ok, todo mundo come ali, é o esperado que você vai comer aquilo ali todo dia, você bota uma saladinha, você pode até incrementar, mas é o esperado que você vai fazer. Então, você faz suas funções, tem autonomia, cumpre suas responsabilidades dentro do prazo. É o esperado, é o que está na job offer, beleza? O 4 aqui, eventualmente, supera o esperado, de vez em quando, eu não tô afim de comer um bife. Então, uma vez por semana, eu vou fazer uma picanha, por exemplo. Picanha já é top. Eu que não como carne, sei que picanha já é top. Então, de vez em quando, eu vou atuar além. Eu vou demonstrar comportamentos que vão agregar valor no meu trabalho, eu vou contribuir para a melhoria, eu vou impactar positivamente no resultado, coisa que eu já fazia no 3, tá? Eu só acrescentei algumas coisas. Então, eu tô ali, eventualmente superando o que é esperado para mim. O 5, cara, o 5 é eu comer picanha todo dia. É frequentemente eu atuar acima do esperado. Eu tô todo dia ali. Vamos fazer um churrasco? Sim, eu levo a picanha, eu levo, não sei, outras carnes, fraldinha e blá, blá, blá. Todas essas aí que são muito tops e muito caras no mercado, tá? Então, frequentemente eu tô ali. Eu sou referência na minha área, eu me destaco pela minha consistência e excelência no comportamento. É alguém pegar e falar assim, cara, quem é o churrasqueiro da vez? E falar, é a Camila. Mesmo sendo vegetariana, eu vou ser a churrasqueira, entendeu? Eu tô sempre ali.
Então, é isso. São pessoas que são referência. É saber que você pode contar com aquela pessoa sempre. É um destaque pela consistência e pela excelência do comportamento. Quando a gente fala do 1 e do 2 aqui, o 1 são pessoas que frequentemente não atendem o esperado, ou seja, não atuam de forma alguma com o que é esperado para a função. Então, elas estão realmente não demonstrando o comportamento esperado para essa função, comete erro frequente, compromete a execução das atividades, não respeita prazos. Já o 2 eventualmente atua abaixo do esperado. Então, de vez em quando, eu apresento comportamentos que estão abaixo do que é esperado para minha função. Então, necessita de um desenvolvimento. Então, cumpre prazos, porém precisa de monitoramento constante para atender aquela demanda. Então, são pessoas que precisam se desenvolver ainda para chegar num 3, tá? Dúvidas aqui? Podemos seguir? Pode falar, Paty. Ká, adorei seu exemplo, porque ele traz, assim, uma coisa que rompe um tabu, vamos dizer assim, porque quando a gente olha numa escala de 1 a 5, a gente tende a achar o 3 como mediano, né? Mais ou menos, né? E aí, quando você trouxe esse exemplo, eu consigo entender que quando a gente fala desse comportamento, é exatamente o que a gente espera da função, né? Então, eu estou pensando aqui, por exemplo, num líder de vendas. O líder de vendas, ele se comunica muito bem, ele negocia muito bem, ele traz aí negócios relevantes para a companhia. A gente tende a achar, em alguns momentos, que isso pode ser um 5, mas não, quando a gente olha a posição de vendas, isso é o 3, porque é o que exatamente a gente espera da função de um líder de vendas, né? Então, é um convite para a gente refletir. E, às vezes, a gente cai nesse negócio que, sei lá, o 3 é mais ou menos, embora na avaliação a gente não tenha o 3, né? Não tenha a numeração, mas é interessante esse movimento, né? Da gente conseguir colocar que consistentemente esperado é o que a gente espera para aquela posição, não necessariamente aí a gente está colocando a pessoa no mais ou menos, né? Acalma o coração de algumas pessoas. Gostei. Perfeito. Isso mesmo, Paty. Que uma escala de 1 a 5 é sempre engraçado, né? Sempre, putz, mas aí eu vou dar 5, porque o 5 é isso. Se a gente não tem um método, se a gente não usa o chá, por exemplo, se a gente não entende o conceito por trás de cada um, é sempre, eu acho que a pessoa é bacana, eu acho que ela é muito legal, eu vejo ela se comunicando, então com certeza a comunicação dela é assertiva. Então, é utilizar mesmo dessa régua com os conceitos de fato. Perfeito, Paty. Depois que a gente tem todas as avaliações, então a gente cumpriu etapa de meio do ano, cumpriu etapa de final do ano, a gente tem o comitê de calibração. Então, o que é esse comitê? Ele é o momento em que DHO e as lideranças vão se reunir para validar as avaliações. O objetivo do comitê é garantir a coerência, a equidade, o alinhamento das notas, a gente evita a distorção e é nesse momento essencial para manter a credibilidade no processo. Então, basicamente, vamos pensar que às vezes as pessoas não seguem ali a escala de 1 a 5 de uma forma coerente, então utilizam desse exemplo que a Paty falou. Então, o 5 para o cara de vendas é tipo, ele está fazendo o trabalho dele, e não necessariamente o 3, que é o que é esperado para ele. Então, basicamente, a gente vai calibrar ali. E aí, como o pessoal falou aqui, é basicamente conselho de classe, tá? Tornando aqui mais lúdico. Então, a gente vai conversar sobre essas avaliações com clareza, com coerência. Não é um momento de ficar questionando, mas por quê, por quê, por quê? Não, mas a régua tá certa? É isso mesmo? Então, é basicamente isso, entender.
E depois, pode falar, Paty. Eu quero complementar aqui, Camis, porque Pode ir. quando a gente fala do comitê, ele também ajuda muita gente a identificar riscos também, né, Ká? Vulnerabilidades no processo, quem são os talentos. A gente vivenciou um comitê tão legal no ano passado, né? Quem são os próximos sucessores, por exemplo, de uma regional, e aí essa pessoa está se diferenciando, qual que é o plano de trabalho da rede para que essa pessoa seja, né, esse movimento seja consistente, seja promissor, quais são os pontos de vulnerabilidade, não sei, vamos pensar aqui. Alguém está lá numa unidade há muito tempo e está levantando que está cansado, que não está mais aderente à missão do cargo, né? Então, esse cara tem sucessor, né? Essa unidade precisa se desenvolver para que amanhã ou depois esse cara saia e a gente não perda, vamos pensar, perder conhecimento, né? Porque às vezes tem alguém que tem conhecimento e não delega essas informações, não compartilha. Então, também a gente tem isso, né, Camis, que é um ganho bem legal. E, inclusive, como eu falei para vocês, ali a gente tem uma etapa no final do ano para falar sobre aspiração profissional, com a sua aspiração de carreira. E no comitê a gente utiliza bastante isso também. A gente lê qual que é a aspiração do profissional. Poxa, eu tô aqui, sou de RH, mas estou no hotel X, mas eu quero ir para um outro que faça sentido para minha carreira. E é isso, no futuro eu quero me tornar BP, eu quero me tornar líder de controladoria, quero ser um gerente geral, enfim. Tenho ali uns 2 anos para atingir esse meu objetivo. É assim que a gente observa também, por isso que é tão importante colocar todas as etapas do processo. Então, eu respondo minha autoavaliação, minha percepção, respondo a aspiração profissional, e tudo isso é utilizado, tá bom? Perfeita colocação, Paty. Aí a gente chega no momento de feedback. O feedback é uma das partes mais importantes da gestão de desempenho. É onde a gente tem 2 tipos principais aqui. O feedback de desempenho e potencial, que ele é o formal, que ocorre nos ciclos, e o de acompanhamento contínuo, que deve acontecer no dia a dia. Então, é muito importante que eles não sejam misturados. Então, a gente não vai falar sobre coisa do dia a dia num feedback de avaliação de desempenho. Porque no feedback de avaliação de desempenho, de potencial, que acontece ali no meio e no final do ano, a gente vai discutir o resultado. Então, naquele momento onde você coloca suas metas na plataforma, que o gestor faz a sua avaliação de virtudes ali no meio do ano, às vezes é para recalcular a rota. Então, eu estou nesse momento aqui da minha carreira, ainda não bati as metas que eu esperava, a gente precisa ajustar algumas coisinhas para isso acontecer, então a gente faz isso até o final do ano. Poxa, no final do ano já passou, não é tempo mais de recalcular a rota, o ciclo já se encerrou, então o que a gente pode fazer para se desenvolver ali no ano que vem? O que faltou nesse agora? E se eu bati, o que eu posso fazer para melhorar também no ano que vem? O que eu fiz de bom ali nesse ciclo? Então, é isso. É aquele momento para discutir potencial e desenvolvimento. Agora, o acompanhamento contínuo, não. São coisas que acontecem no dia a dia. E aí, aqui a gente já teve muitos treinamentos, inclusive recentemente a gente teve treinamento ali de feedback com o pessoal da GPTW, também está disponível na Uniatlântica, caso alguém não tenha visto, e esse é o momento, a gente não pode deixar passar, são coisas que estão acontecendo ali na rotina, que também são importantes de terem um feedback. E o segredo sempre do feedback é se preparar, usar exemplos reais, encerrar com um plano de ação. O feedback, ele transforma a avaliação em, de fato, um desenvolvimento contínuo. Então, se você me falar, por falar só,
e eu não souber o que eu tenho que fazer depois, se eu não tiver um plano de ação, ele não necessariamente vai ser um feedback mais estruturado, trazendo desenvolvimento potencial, tá? Então, aqui, vamos recapitular rapidamente tudo que a gente passou de conteúdo. Então, a gente tem um ciclo, né, anual, e a gente tem 3 momentos no ano, nesse ciclo de responsabilidade, que é o aceite de metas no início do ano. A gente tem a avaliação de virtudes e checkpoints de atingimento no meio do ano. A gente tem a avaliação de virtudes e apuração de metas no final do ano, onde a gente avalia metas e virtudes. A gente usa escalas claras na avaliação, que é essa nossa régua, de 1 a 5. A gente tem o trigger, o target e o cap, que são a medição, né, dessa meta, o quanto é o mínimo esperado, até o máximo que é esperado da meta, e ali o meio, que é a meta mesmo. Aceitei, alguém sumiu a tela para mim. E agora a gente tem os líderes operacionais no processo, fortalecendo a nossa cultura de meritocracia em todos os níveis de liderança da organização, tá? Então, esse é mais um marco aqui para a Atlântica, que a gente traz também a liderança operacional para esse processo. E, claro, finalizando aqui, a gente tem feedback, como gerar um feedback justo, preparado e com um plano de ação. E aí vamos para os próximos passos que a gente espera aqui. Então, essa apresentação que eu estou fazendo para vocês, a gente vai disponibilizar ela na Uniatlântica, tá bom? E aí, aqui, a principal missão de todos que estão aqui, dos RHs e dos BPs, é multiplicar esse treinamento para liderança até o mês de janeiro. Cami, mas por que até o mês de janeiro? Porque depois, pessoal, os líderes já começam a fazer a avaliação de desempenho, então já entram no ciclo de gestão de desempenho como um todo. Então, é importante que eles entrem sabendo, estando treinados, tá? E aí a gente vai conseguir inseri-los num ciclo que faça sentido. E a gente precisa muito, muito da ajuda de todos vocês para atualizar a base da unidade, tá bom? Deixa eu ver aqui, teremos um manual de como será feito dentro do portal? Sim, basicamente todos os slides têm uma orientação de como fazer, tá bom? Do que falar. Fora isso, a gente também vai ter todos os nossos plantões de dúvida que vão acontecer, então a gente vai ter um apoio. Pode falar, Paty. Não sei se eu vou começar a fala aqui, Camis, desculpa se eu fizer, Pode tá? ir. O que é legal também eu trazer aqui, a gente poderia, pessoal, compartilhar, apresentar esse conteúdo para os líderes da operação, para a gente não ter nenhum problema a gente fazer isso, né, Camis? Mas a gente optou por um caminho que é compartilhar a responsabilidade com vocês, e a gente entende que o conhecimento que vocês têm da liderança das equipes, essa proximidade vai favorecer o processo, né? Então, trocar, falar com eles, entender, assim, no dia a dia, que o que talvez você tenha compartilhado nesse treinamento, desse conteúdo, não reflete no dia a dia das ações desse líder, né? A gente está falando de avaliação, de processo, só que ele não executa isso. Então, vocês com a proximidade conseguem realizar alinhamentos e estão lá. E a gente também tem como premissa que vocês são a referência naquela unidade no que tange a parte de gestão de pessoas, né? Nada mais do que justo a gente reforçar esse papel de vocês como ponto de referência para essas lideranças. Então, eu quero muito aqui ressaltar esse ponto, o fato da gente compartilhar essas responsabilidades é porque a gente enxerga que vocês têm aí essa posição na unidade
e o quanto que a gente se sente confortável em trazer isso para vocês, tá? Perfeito, Paty. Perguntaram aqui no chat sobre a gente conseguir acompanhar, sobre eles, né, conseguirem acompanhar quem já fez a avaliação. Isso fica mais em cargo do gestor, do colaborador e da gente aqui de GPIC do corporativo, tá bom? Então, eu e Paty aqui, geralmente, quando as pessoas não responderam ainda e a gente está chegando no final da etapa, a gente costuma relembrar. Então, a gente tem lembretes na plataforma, chega notificação em e-mail. Quando a gente fala sobre manual aqui, fiquem despreocupados, a gente também prepara sempre, todo ciclo, um tutorial. Então, um tutorial de como responder à avaliação de virtudes, como responder à avaliação de metas, tá? Então, tudo isso vai estar na plataforma. O que a gente pede aqui para vocês, nesse primeiro momento, é multiplicar esse treinamento para as lideranças, para que elas fiquem cientes do que é gestão de desempenho, não caiam de paraquedas. Os próximos passos, do que a gente vai fazer mesmo, a gente já fala no ano que vem, tá bom? E aí, geralmente, a gente manda um template falando de todas as etapas, tá bom? A gente manda o cronograma do ano que vem. E aí, aqui a gente tem uma pergunta, inclusive falando sobre o cronograma. Como será o cronograma para um colaborador que chegará, por exemplo, quase no final do ano e etapa? Então, a gente tem um recorte de admissão. Então, por exemplo, vou dar o exemplo do que está acontecendo nesse ciclo. Aqui em 2025, a gente considera colaboradores que foram admitidos até setembro. Ah, fui admitido em outubro, posso participar? Não, não faz parte do recorte, tá bom? De admissão. Então, é dessa forma que acontece. E toda vez que um colaborador ele é admitido, a gente envia um e-mail falando sobre a plataforma e qual é o passo. Então, você foi inserido, as etapas estão abaixo, então ele sempre vai receber o login, vai receber a senha, qual etapa que a gente está nesse momento, se aconteceram etapas anteriores, o que ele tem que fazer, tá bom? Então, fique tranquilo que nesses momentos a gente também faz esse acompanhamento. Mais alguma dúvida, pessoal? Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Ficou claro o treinamento? Vocês acham que tá tudo certo agora para vocês multiplicarem? Vai dar bom, até janeiro a gente vai estar aí. Ah, foi muito bom, viu? Parabéns. Você arrasou. Obrigada, Karen. Vamos conseguir acompanhar quem já fez a avaliação? Então, como eu falei, o acompanhamento mesmo fica em cargo da gestão desse colaborador. Eles conseguem ver. E aqui pela parte de GPIC corporativo, porque a gente acaba sendo o administrador da plataforma. Mas a gente sempre envia essa notificação para o colaborador e para o gestor dessa pessoa, tá bom? Mais alguém? Tô vendo muitas palminhas, muitos confetes, então vai ser sucesso, né, gente? Se ninguém tiver mais perguntas, acho que a gente pode encerrar. Paty quer falar? Pode. Eu quero concluir. Rapidinho. Eu vi que tem algumas franquias aqui. Daí, eu só queria alinhar um ponto. Quando a gente fala de gestão de desempenho, essa metodologia a gente segue para unidades administradas, tá? Para as franquias, a gente recomenda, lógico, que siga um processo, pode ser até algo semelhante ao que a gente realiza, mas o monitoramento, toda a parte de gestão, a gente não executa, até pela questão do modelo de contrato, tá? O módulo de PDI feedback fica disponível na plataforma, é algo que a gente está incluído aí no processo, diferente de gestão de desempenho, que quando a gente fala de franquia, não é o módulo habilitado, tá? Tem aí uma outra configuração. Em um ponto que, só para finalizar aqui, Camis, a gente disponibilizou uma avaliação de reação. Ai, obrigada, você já sabia. A gente é alinhado. A gente é super alinhado.
porque a gente quer entender o impacto do que a gente trouxe para vocês no dia a dia, né? O que vocês acharam? Ficou alguma dúvida do que a gente trouxe, né? Tragam isso, compartilhem conosco na avaliação ou até no dia a dia, né? A gente tem contato no chat, porque só com o feedback de vocês a gente consegue ser assertivo, tá? E eu espero que a gente continue tendo essa troca, porque se em algum momento a gente não tiver atingido, alguém ficar com dúvida, a gente precisa saber, porque se a gente não souber, a gente não tem nenhuma oportunidade de apoiar vocês, tá bom? Ok? É isso, Cami. Perfeito, Paty. Então é isso, gente. Muitíssimo obrigada. Se alguém ficar com alguma dúvida, precisar de apoio aí para multiplicar o treinamento, podem me chamar, tá? Estou à disposição de todos vocês. Bom final de semana, pessoal. Até. Tchau. Parabéns, Camis. Foi ótimo. Obrigada. Tchau, gente.